Sabe, um dos comentários mais marcantes na história da igreja, na época dos pais da igreja primitiva, veio de um homem chamado Aristides. Este homem chamado Aristides, ele foi enviado pelo imperador Adriano, que reinou em Roma do ano 117 a 138 depois de Cristo. Ele foi enviado, Aristides foi enviado para espionar um grupo de discípulos de Jesus. Para eles era uma seita. Então o imperador mandou Aristides a vigiá-los e observá-los e trazer um relatório sobre aquele grupo estranho chamado de cristãos. E quando Aristides veio para o governador, para o imperador romano, Adriano, ele falou o seguinte: olha, impressionante como eles se amam. Esta foi a palavra que ele falou, impressionante como eles se amam. Agora, o que nós iríamos falar da igreja hoje? Impressionante como eles brigam, impressionante como eles se julgam, impressionante como eles criticam, impressionante a vida deles. Lembro de um pastor americano chamado Bill Wilson, eu já contei para vocês. Os meus dois filhos, o Wesley e o Guilherme, tiveram a oportunidade de ouvi-lo pregando nos Estados Unidos. E eu contei para vocês a história dele. Ele levou tiro do rosto de gangues lá de Nova York. Ele, quando era criança, sua mãe o pegou pela mão e um dia deixou numa esquina lá do estado de Nova York. O pai havia abandonado, alcoólatra. E ele ficou sentadinho, a mãe falou para ele: você fique aqui e daqui a pouco eu volto. Depois o menininho sentado ali, ele ficou sentado na sarjeta. E a mãe foi embora. Passou o dia, passou a tarde, passou a noite, e a mãe não voltou. Passou o segundo dia, e a mãe não voltou. Terceiro dia, um irmão, um senhor já de idade, diácono de uma igreja ali, em Nova York, vendo aquela criança ali, aqueles 3 dias, perguntou para ele: filho, o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou aqui esperando a minha mãe. Ela falou que ela já voltava. E aquele homem entendeu que a mãe o havia abandonado. Perguntou para ele: você está com fome? Ele falou: sim, eu estou com fome. Ele falou: vem comigo, vem até minha casa, eu vou dar comida para você. E levou aquela criança para a sua casa e deu comida para ele. E adotou aquela criança, aquele casal de idosos, adotou aquela criança como seu filho. E ele cresceu na igreja, ele aprendeu os caminhos do Senhor, e ele se tornou um pastor, um homem de Deus. E adulto, ele sentiu um chamado para recuperar as crianças de rua, as crianças necessitadas na cidade de Nova York. E ele então começou um trabalho com ônibus, e 2 ônibus, e 3 ônibus, e começaram a ganhar ônibus daqui e dali, e contratar pessoas, e eles começaram a reunir e a pegar 13.000 crianças, todos os domingos pela manhã, para levar para um grande lugar, e ali alimentá-las, e ensinar a palavra de Deus para elas, e ensiná-las a amar ao Senhor. Crianças que cresceriam em gangues, crianças que talvez se tornariam marginais, crianças que talvez se tornariam assassinos e ladrões, ele leva para aquele lugar, para ouvir a palavra de Deus. E ele fala: às vezes eu estou sozinho no meu ônibus, eu entro nos becos de ruas estreitas e abandonadas de Nova York. Às vezes eu vejo uma criança catando lixo em um lugar, e eu penso: poderia ser eu. Por isso que eu dou a minha vida por isto. Jesus nos ensinou que nós precisamos ver as necessidades das pessoas. Todas as pessoas passam por lutas, e nós estamos passando por um período difícil em que nós precisamos orar uns pelos outros, e orar pelo Brasil, e estender a mão, não dar a mão fisicamente, mas dar o nosso coração por aquela pessoa, às vezes a repartir com quem precisa, repartir o pão.